Flamengo voltando atrás na renovação com Varela? Como assim? Vou explicar isso aí. Felipe Luiz bate de frente com as casas de aposta e pós-jogo sensacional. Amassamos o Juventude 6-0 e tamo líder. Vamos continuar? Vamos ganhar do Nanico da Colina? Comenta aí. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá aí de cantinho, que tá com o dedo no like, se inscreva, meu filho, não custa nada, é de graça. Porque quando você se inscreve, faz bem, nos ajuda pra caramba. Tamo junto? Clicou no like, se inscreveu. Abençoado Fla, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que ganhou do Juventude, segue líder do Brasileirão. Põe fé que vamos ser campeão? Comenta aí, meu filho, vamos que vamos. Meus amigos, muito cedo para falar de campeão, mas a verdade é que todo flamenguista raiz vai concordar, né? Acredito que você concorde comigo. Nosso Mengão tem tudo para ganhar os 3 títulos esse ano. Mas temos um problema sério aí que são as lesões. Vou falar já já, inclusive, do Alexandre. Meus amigos, jogo antes sensacional. O Flamengo amassa, esculacha, faz 6 gols aí contra o Juventude. Inclusive a gente está fazendo um campeonato sulista aí, né? Primeiro pegamos o Internacional, empatamos, depois ganhamos do Grêmio e agora o Juventude também é do Sul, 6-0. Show de bola. Todo mundo jogou bem ontem. Rossi no gol ali, quando foi acionado, teve bem, foi muito pouco acionado. Foi até mais acionado com os pés, mas foi muito bem, fundamental para a vitória. Um jogador importante, um goleiro muito importante no Flamengo, que sabe cadenciar o jogo, ajuda muito. Wesley voltou a jogar bem, conseguiu aí ter uma performance muito boa depois que voltou da seleção brasileira. Estava meio capengando, mas ontem jogou bem. Dupla, Léo Ortiz e Danilo, sensacional. Léo Ortiz dispensa comentários, sempre joga bem, joga de terno. Danilo fez uma excelente partida, marcou seu primeiro gol, terceiro do Flamengo, e aí ajudou muito na vitória, excelente. Alexandre, meus amigos, joga de terno, é um lateral que lembra muito o Felipe Luiz, hoje técnico do Flamengo, deu uma canetinha, deixou o jogador do Internacional, do Juventude ali, tonto dentro de campo, mas depois saiu correndo, muita gente achou que ele estava com piriri, mas na verdade ali na coletiva, o Felipe Luiz explicou o que aconteceu, eu vou trazer detalhes sobre a lesão dele. Mais à frente ali, Eric Pulgar, como o próprio Felipe Luiz já disse, joga demais, nível europeu, é um jogador e tanto, renovado com o Flamengo até 2027, jogou muita bola, fez o primeiro gol, inclusive diz o Danilo que ele roubou a jogada dele ali, roubou o gol dele, mas depois o Danilo fez e ficou tudo em casa, tá todo mundo feliz. Mais à frente ele de Arrascaeta, homem armador da equipe, deu 2 passos para gol e fez um belo gol, mais uma vez, segunda partida que ele marca consecutivo, tinha feito 2 ali contra o Grêmio e ontem fez mais um golaço. Do outro lado ali temos ali o Gerson, que faz uma boa partida, segura muita bola, é um cara que sabe prender a bola, ajuda muito a equipe, mas é o arame liso da equipe, né? Ele não chuta, não finaliza, faz poucos gols, é um jogador importante, hoje é o melhor meio de campo aí do Brasil, né? Ao lado do Arrascaeta, que é o craque. Mas o Gerson podia se arriscar mais, chutar mais, mas teve bom que ajuda muito a equipe. Ele potencializa o Wesley na lateral direita, essa é a verdade. Aí a gente tem o Gonçalo Plata, que fez um golaço, fez uma boa partida, fez mais um gol de cavadinho, só faz gol bonito esse Plata e ajudou o nosso Mengão. Do lado dele ali a gente teve o Michael, que perdeu um gol feito, meus amigos. Aquele gol ali qualquer um fazia, só ele e o David. Quem lembra do David em 2009 aí? Só esses dois que não fazem esse tipo de gol. E o Flamengo podia ter ampliado aquele momento, mas teve bom. O Michael conseguiu ajudar, jogou muito bem. No segundo tempo tivemos a entrada do Cebolinha, que entrou muito bem. Tivemos a entrada do Pedro, que fez 2 gols. Vale ressaltar um gol de cabeça, estilo matador centroavante. Um outro de pênalti que ele mesmo tinha sofrido. Bateu mal, o goleiro deu o rebote. Ele, como centroavante, oportunista, preparado e esperando qualquer possibilidade de gol, reagiu, deu um carrinho, jogou a bola para dentro e fez seu segundo gol na partida. Outro detalhe aí que a gente tem que ressaltar, que o Bruno Henrique, que está sendo indiciado aí pela PF, entrou também meio discreto, foi aplaudido pela torcida, apoiado ali pelo técnico Felipe Luiz e pelos seus companheiros. O Arrascaeta, quando fez o gol, apontou para o jogador. Então
Todo mundo teve bem, se eu esqueci alguém me perdoe. Muita gente questiona a não entrada de Matheus Gonçalves, que seria aí o verdadeiro substituto de Arrascaeta. E quem tem entrado aí, na verdade, é o Luiz Araújo, que até jogou bem também. Mas o Flamengo amassou, continuamos líder, vamos continuar até o final. Vamos ser líder aí disparado de ponta a ponta, campeão invicto. Eu ponho fé, você põe fé, comenta aí. Então, os detalhes da partida, que o Flamengo jogou muita bola, conseguimos aí ser amassador, avassalador, e conseguimos 6 gols importantíssimos. O Flamengo tem a mesma pontuação do Palmeiras, porém o Flamengo tem o melhor ataque, então tem um saldo de gol melhor e tem a melhor defesa. Então o Flamengo está nadando de braçado sobre os adversários, mesmo tendo a mesma pontuação do que o Palmeiras. E muita gente falando, mas sobre o Juventude meter 6, a gente meteu 6 ano passado no Vasco. Já ganhamos outros partidos por goleada. E o Juventude estava na terceira posição. Estava ali, mordendo, ali, caçando uma vaga na liderança. Se ele ganha ontem, ele seria o segundo colocado hoje. Então não é um time bobo não. Chegou na semifinal do Gauchão. As pessoas esquecem disso, né? E é um time melhor do que o Central Córdoba. Então é uma evolução. O Flamengo perdeu para o Central Córdoba, que é um time mais fraco que o Juventude, mas agora ganhou do Juventude. Ou seja, daquela partida para cá já evoluímos alguma coisa. Sábado a gente vai enfrentar o Vasco. Aliás, o Flamengo está sem folga, já vai treinar hoje normalmente para encarar o Vasco no sabadão, vamos ganhar. E depois a gente vai para a altitude em Quito, onde a equipe está muito motivada. Teve uma reunião sobre aquele pós-jogo lá, daquela derrota horrível para o Central Córdoba. E a equipe está motivada a ir brigar pelos 3 pontos lá na LDU. Então vamos esperar um bom jogo lá também. Lembrando que em 2021 ou 2020, não me lembro muito bem, com o Rogério Ceni ganhamos deles lá de 3-2. Então o Flamengo vai atrás desses 3 pontos sim. Agora vamos falar antes das coletivas ali, né? Primeiro vamos falar da zona mista aí. Danilo, entrevistado na zona mista, disse o seguinte ali, o repórter coluna do Fla abordou ele, aí abre aspas, Danilo falou o seguinte: Flamengo é do povo. Danilo manda recado à diretoria e pede mais ingressos baratos no Maracanã. Danilo falou bem, porque o que está acontecendo? Ontem tivemos menos de 35 mil pessoas no jogo do Flamengo, um jogo esse que poderia ter 60 mil pessoas. Mas o que pega para não ter essas 60 mil pessoas? Primeiro, alto custo dos ingressos. Parece que a diretoria quer elitizar o torcedor. Segundo, não temos mais as organizadas, que atrapalha bastante. As organizadas têm aquele problema da violência, que eu acredito que já foi resolvido e poderia voltar ao estádio, inclusive poderiam aí ajudar nesses momentos mais difíceis, igual o Flamengo passou pelo Central Córdoba, que ele sabe motivar, canta o tempo todo. E além disso tem o horário do jogo, né? 9h30, o jogo cabe praticamente 11h30. O cara que vai pegar um trem, uma condução, mesmo que for de carro, até ele chegar em casa, vai chegar por volta de 2 horas da manhã. No outro dia ele tem que trabalhar às 7, tem que acordar às 5. Então isso atrapalha também. Então o horário teria que ser revisto. O jogo mais tarde a começar teria que ser por volta de 8 horas. É algo que teria que ser repensado, mas quem manda no horário são as detetoras de direito de transmissão e isso atrapalha bastante. Então, um dos fatores é o ingresso caríssimo, eu concordo, e o outro seria o horário do jogo, né? E o Danilo que se declarou aí. Danilo se declara ao Flamengo após marcar seu primeiro gol no Maracanã. Maior alegria que vivi. Danilo balançou as redes pela primeira vez com o manto sagrado e disse, abre aspas, quando pensei em voltar para o futebol brasileiro, mais precisamente o Flamengo, pensei nessa possibilidade de um estádio cheio, eu marcando gol e coisa e tal. Lamento que o estádio esteja meio vazio, mas tem que repensar o preço dos ingressos e coisa e tal. Quem falou também do preço dos ingressos aí foi o Felipe Luiz, né? Felipe Luiz que falou o seguinte, ó, que a questão dos ingressos, né, não é culpa dele, né? Ele falou, o Felipe Luiz disse assim, eu não tenho nada a ver com isso. Perguntado pelo repórter do coluna do Fla, Léo José, Felipe Luiz comenta sobre o público abaixo do esperado no Maracanã, devido ao alto preço dos ingressos. Abre aspas, o que eu mais quero é que o nosso torcedor nos leve, nos empurre e lote o Maracanã. Isso é um assunto da diretoria, não tenho nada a ver com isso. O que mais nos motiva a fazer um gol é ouvir o estádio gritar o seu nome. Sou torcedor desde sempre, mas nunca vim
Nunca pisei no Maracanã antigo. Queria muito ter vivido isso como torcedor do Flamengo. Que nosso torcedor nos acompanhe, precisamos dele. Então ele lamentou, disse aí que queria ter vivido no Maracanã antigo. E show de bola. E aí mais pra frente, foi perguntado aí sobre a questão do caso do Bruno Henrique. Aí ele, né, o repórter foi perguntar a ele o seguinte: Filipe Luiz comenta pela primeira vez sobre o caso de manipulação de resultados em que Bruno Henrique foi indiciado. O treinador saiu em defesa do companheiro e ressaltou que o atacante tem direito à defesa. Abre aspas. Eu conversei com ele, Bruno Henrique. Ele está muito normal, absolutamente normal. Se apresentou com todos os companheiros e, como eu falei na outra entrevista ano passado, a mesma coisa. A única coisa que pedimos que ele deve pedir, mas eu peço por ele, é a presunção de inocência. Ou seja, o próprio Bruno Henrique tem que pedir a presunção de inocência, porque enquanto o cara não foi julgado, não foi condenado, ele é inocente até que se prove o contrário, e é assim que se toca o caso. Está sendo acusado, tem provas contundentes, mas até então ele é inocente, que não teve o julgamento ainda. Cravam-se que a chapa vai esquentar, mas por enquanto as coisas estão favoráveis a eles. E segue o baile aí, né? Perguntado também sobre a lesão, possível lesão de Alexandre, Filipe Luiz disse: sentiu algo muito leve. Filipe Luiz tranquiliza a torcida sobre a situação de Alexandre, substituído aos 30 minutos do primeiro tempo. Abre aspas. Não acho que seja a mesma lesão da coxa no Carioca. Falei com ele rapidamente e ele disse que foi muito leve. Vamos esperar os exames para saber o que realmente aconteceu. É um jogador fundamental. Lembrando que o Alexandre que protagonizou aquela excelente jogada ali, né? Deu debaixo das pernas dos caras. E aí, meus amigos, a situação ficou meio doida, né? Deu uma canetinha e tanto. Filipe Luiz falou muita coisa. Falou do caso do Bruno Henrique, falou de situação, falou também do Arrascaeta aí. Ele disse o seguinte: Filipe Luiz comenta sobre a recuperação de Arrascaeta e garante que o camisa 10 está perto do seu melhor físico na temporada. Abre aspas. No Carioca, conseguimos dar minutagem sem sobrecarga para ele também. Voltar ao peso ideal e ao nível de força. Ele treina sério com instabilidade, intensidade. O rendimento físico vai chegar quando o físico estiver bem. A minutagem traz a confiança que o jogador pede. Hoje ele está perto do Prime, que a gente conhece. Ele é muito diferente. É uma loucura ver o que faz nos treinos e nos jogos. É muito especial. E aí, ou seja, né? Elogiou daqui, elogiou dali também. Tivemos na zona mista o Alan, que foi questionado aí, né, que ele já passou pelo Liverpool, teve uma excelente passagem lá no Atlético Mineiro, jogou muito bem, no Flamengo não tinha jogado. E ele fala que está numa equipe muito forte, que a competição de posição é muito grande e que ele está se empenhando para voltar ao seu melhor possível. E ontem fez uma boa partida, né? E a principal notícia do vídeo aí é sobre o Varela. Flamengo e Varela chegaram a um acordo para renovação, estava tudo certo, segundo o Vene Casagrande, era só assinar. Mas aí teve uma reviravolta e o negócio subiu pelo telhado. O que acontece? O Flamengo estipulou o tempo de contrato até 2027, o Varela agradou, Varela mostrou muito afim de renovar, estava tudo certinho. Só que o Varela fez uma alta pedida sobre salários. Isso aí já é uma informação do Diogo Dantas, do GE. Ele pediu um salário muito elevado e a diretoria do Flamengo voltou um pouco atrás e vai repensar com ele ali, vai fazer uma conta proposta. Isso aí devem diminuir um pouco o salário dele. Se ele aceitar, vão chegar a um acordo. Ele quer ter um salário equivalente ao dos caras que renovaram agora, Eric Pulgar, o Gerson, que é um salário bem alto, equivalente do restante do elenco. Só que o Flamengo não vê também que ele merece esse salário todo com um jogador que já tem 32 anos. E aí, o que você acha? O Flamengo deve renovar a qualquer custo com o Varela, sim ou não? É um jogador importante, principalmente na hora que o Wesley for embora, que ele vai embora. Essa é uma verdade. Abençoado, Flá. Aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like e se inscreve. Valeu, amigos. Tamo junto.